Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor. Capítulo 42, livro de Jó, no capítulo 42. Vamos bater um papo aqui sobre qual é o tamanho de Deus. Você já parou para pensar a respeito disso? De que tamanho é Deus? Hoje na escola dominical eu falei com os irmãos no final a respeito disso. Falei para os irmãos pensarem sobre qual seria o tamanho de Deus. Vamos colocar de pé, você que achou. Jó 42, do 1 ao 6. Amém? Diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, como igreja, como família, para poder, ó Deus, falar coisas acerca do teu reino. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de viver nesse dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela comida que temos para poder comer. Bendito é teu nome. Senhor, gloriosa é a tua presença. Assim eu quero te louvar, bendizer e glorificar o teu eterno nome, na beleza da tua santidade. Pai santo, Pai querido, abençoa, ó Deus, a tua igreja, os teus servos, os teus filhos. Senhor, longe de mim usar essa tribuna, esse púlpito, para poder emitir um recado pessoal. Ajuda-me, ó Deus, a conduzir a tua palavra única e exclusivamente a tua palavra, em nome de Cristo, amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Quem é maior do que Deus? Ou o que poderia ser maior? Deus ou os seus problemas? O que seria maior? Deus ou os nossos problemas? Se nós perguntássemos quem é maior, Deus ou os nossos problemas, com a nossa mente desavisada, nós poderíamos dizer que, claro, que Deus é maior do que os nossos problemas. A resposta poderia ser Deus, mas talvez isso seria um engano do ponto de vista físico e do ponto de vista humano. Como assim? Eu estou me perguntando aos irmãos, o que é maior, Deus ou os nossos problemas? E se a gente responder sem pensar, a gente vai poder responder e dizer, olha, claro que é Deus. Eu pergunto para você, por que Deus é maior do que os seus problemas? Quando eu digo que do ponto de vista físico, do ponto de vista do ser humano, a
gente só consegue determinar o tamanho de um corpo, o tamanho de um objeto, à medida em que nós afastamos ou nos aproximamos dele. Então, de que tamanho é Deus? Depende da distância em que você estiver de Deus. Se você estiver bem próximo de Deus, Deus, ele é muito grande. Se você estiver muito afastado de Deus, Deus não terá o mesmo tamanho. E por isso, quando eu pergunto, quem é maior, Deus ou os seus problemas? Depende da distância em que você estiver de Deus. Se você estiver próximo de Deus, Deus será maior do que os seus problemas. Se você estiver longe de Deus, os seus problemas serão maiores do que Deus. É por uma razão muito simples. Quanto mais afastado de Deus que o ser humano fica, mais vulnerável aos ataques do inferno ele também vai estar. Então, quando a gente pensa a respeito disso, nós precisamos fazer uma autoanálise. Se Deus é grande na sua vida, é porque você está cada vez mais próximo dele. E como é que faz para ficar mais próximo de Deus? Você precisa seguir os pré-requisitos da vida cristã. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter uma vida ilibada na presença de Deus. Pecou, corre para a cruz, pede perdão, se esforce para poder abandonar o pecado, porque o pecado faz com que os seus problemas cresçam e Deus diminua. Isso é meio estranho, mas é uma verdade. Se viver uma vida de pecado, Deus ele vai cada vez mais diminuindo na sua vida, e os problemas, as lutas, as pelejas vão cada vez crescendo mais. Então nós precisamos abandonar o pecado e nos aproximarmos de Deus. É bem próximo daquela história. Você já observou uma criança? E a criança está correndo e de repente chega uma pessoa desconhecida, ou chega um cachorro, alguma coisa assim, que faz medo na criança. Imediatamente a criança corre para junto do pai, porque dá uma sensação de proteção. É a mesma coisa a gente com Deus. Se você estiver junto de Deus, você está protegido, você está abençoado. A sua vida vai ser uma vida de bênção, uma vida de graça. Se estiver afastado de Deus, o que te resta é exatamente as tribulações, os problemas e tudo que esse mundo pode oferecer de ruim. O livro de Jó é um dos 5 livros da Bíblia que compõem a coleção de sapiência, ou seja, livro de sabedoria. Então nós temos na Bíblia Eclesiastes, nós temos Cantares, nós temos os Salmos, nós temos o Provérbios, e também nós temos o livro de Jó. E uma coisa interessante é que a gente não tem assim uma pista concreta sobre quem é que escreveu o livro de Jó. Alguns acreditam que tenha sido Moisés, outros acreditam que tem possibilidade de ter sido Salomão. Eu particularmente estou inclinado a acreditar que foi Salomão que escreveu, por conta da estrutura poética que existe nesse texto e também por ele compor a coleção dos livros poéticos. A gente também não consegue ter muita pista de quando exatamente foi escrito esse livro. Estima-se que tenha sido escrito ali pelo século V, entre o século II e o século V antes de Cristo. Então esses dados nós não temos muitas pistas a respeito disso. O fato é que esse texto em questão fala sobre os planos de Deus que não podem ser interrompidos. Se Deus falou que vai fazer uma coisa, isso vai acontecer. Se Deus falou que vai te abençoar, você será abençoado.
Se Deus falou que você vai passar por uma prova, você vai passar por uma prova. O fato é que o que Deus promete, Deus cumpre. Então, quando a gente analisa sobre o tamanho de Deus na nossa vida, tem uma história aí, que eu não sei quem é que contou, que diz o seguinte, que o filho perguntou para o pai qual era o tamanho de Deus. E aí o pai não sabia o que ia responder. E de repente o filho estava passando em um avião no ar. E aí o pai perguntou para o filho: olha, é o seguinte, filho, que tamanho é aquele avião? Aí o filho disse: olha, o avião é pequeno, pequenininho, porque ele estava olhando aqui de baixo para cima. E aí o pai levou o filho no aeroporto e chegou bem próximo do avião e perguntou: filho, olha, que tamanho é esse avião? Ele: pai, é bem grande, é enorme. E aí o pai teve uma ideia e disse: olha, é exatamente assim que funciona o tamanho de Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância em que você estiver dele. Não sei quem contou essa história, mas é uma história que pode ilustrar bem sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Então, quanto mais longe você estiver de Deus, mais tribulação, mais problemas e mais pecado você terá. É simples assim. Quanto mais afastarmos de Deus, mais a vida vai à bancarrota. Quanto mais você afastar de Deus, mais o seu casamento vai dar errado, mais a sua vida vai ficar estranha. Então, para que Deus cresça, para que Deus seja grande na sua vida, você precisa se aproximar dele. Não dá para você observar apenas Deus. Nós precisamos de ter experiências com Deus. Como descobrir o tamanho de Deus? Se aproximando cada vez mais dele. Estão presentes aqui neste texto que foi lido, várias verdades sobre um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus supremo, um Deus invencível, contra a qual ninguém pode lutar e sair vencedor. Não dá para a gente poder medir força com Deus. De repente você tem uma atitude para poder tomar, e Deus de alguma forma já falou com você que essa atitude não é boa, ou que de repente não seja o momento, e você ainda insiste. Sabe, uma das coisas que faz com que os crentes, com que os evangélicos da igreja fiquem sofrendo demais, é porque em muitos momentos nós não consultamos a Deus sobre as decisões que vamos tomar. E quando a gente toma uma decisão e acontece uma espécie de fracasso, nós viemos colocar na conta de Deus e dizemos coisas do tipo: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer? Como Deus pode ser culpado se nós é que tomamos atitudes erradas? Aquele que está próximo de Deus, aquele que se aproxima de Deus, é um homem e é uma mulher abençoada. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus será grande na sua vida. Quanto mais você se afastar de Deus, mais os problemas da vida vão sucumbir à sua vida. Tudo que Deus falar, que vai fazer, Ele faz. Ele fará. Sua onipotência não nos deixa com nenhuma vantagem. Esse é o primeiro ponto. Ninguém tem vantagem contra Deus. Ninguém. A onipotência de Deus retira a vantagem de qualquer coisa diante de Deus. Deus, Ele é soberano. Não dá para você brigar com Deus. Não dá para você ficar com raiva de Deus. Eu já tive momentos, quando começou o movimento G12, eu acho que vocês conhecem bem isso, sobre os encontros, e eu tinha um problema com uma das ministrações, exatamente a ministração que dizia que você deveria perdoar a Deus. E
Quando já fizeram encontro aqui? Eu já fiz um monte. Vocês lembram disso? Então tinha uma ministração que dizia que você deveria perdoar a Deus. Olha, isso não tem jeito de fazer isso. Um dia eu achei uma pessoa da área da psicologia que diz que o perdoar a Deus são os traumas sofridos. Aquelas pessoas que perdem o ente querido, então elas ficam com raiva de Deus. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tentem não se ofender. Se você ficar com raiva de Deus, Deus continua sendo Deus. Se você ficar com birra de Deus, Deus continua sendo Deus. Deus, Ele não existe para ser entendido. Deus, Ele existe para ser adorado. Deus, Ele é eterno. E tudo que Deus faz é bom. Então nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, mas na nossa posição. Você tem que se perguntar: quem é você perante Deus? Deus é todo poderoso. Deus, Ele é supremo. E eu sou o quê? Pobre, cego, nu, que vim para esse mundo sem roupa e vou voltar também sem nada. E às vezes a gente sofre tanto porque a gente não sabe o nosso local, o nosso lugar. A onipotência de Deus não nos dá vantagem para poder lutar contra Ele. Não adianta você brigar com Deus. Não adianta você ter a locução do tipo: se Deus fizer, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Já ouvi muita coisa sobre isso. Olha, se Deus não fizer aqui, eu deixo de ser crente. Se Deus não fizer, então aqui agora eu saio da igreja. Você vai sair da igreja, você vai deixar de ser crente, você vai rasgar um livro e Deus vai continuar sendo Deus. Deus não tem a obrigação de te abençoar e de me abençoar. Deus, Ele não te deve nada e também não deve nada para mim. O que Deus faz por nós, Ele faz por conta de sua infinita graça e misericórdia. Por isso que Deus te abençoa. Sabe essa mulher que está do seu lado aí? Você que é solteiro, no final do mundo eu oro para você casar. Mas você sabia que você só tem essa esposa aí? Porque Deus faz o solitário viver em família. Exatamente, foi Deus que fez, meus amigos. Casamento é instituição de vida. Você sabe por que esse homem que está do seu lado aí é truculento? É meio ogro, parece um xureque. Eu também pareço. Não estou isento disso não. Sabe por que ele é truculento, ele é esquisito, ele é grosso desse jeito aí? Pensa bem, cá para nós aqui, abre aspas. Se aqueles dias de menstruação fosse um homem, misericórdia, quem aguentaria essa raça? Esse exemplar da espécie, como disse meu amigo Wilson. Então pensa bem, ele é truculento, é rude desse jeito aí, porque a ele é dada a função de lutar para proteger a família. Isso significa que o homem é o provedor da casa, por isso que ele é desse jeito. Então está tudo certo, Deus não fez nada errado. Tudo que Deus fez, Ele é perfeito. Se você e eu entendermos o nosso lugar, o nosso espaço, a gente não vai viver sofrendo tanto. O problema é que a gente acha que Deus é o nosso empregado. E em muitos momentos, talvez inconscientemente, você acha que Deus tem obrigação de te abençoar porque você devolve dízimo, porque você ora, porque você jejua e porque você visita as pessoas e dá esmola aos pobres. Não, meu irmão. Está muito longe de Deus. Tem que se aproximar um pouco mais. E quando a gente entende que nós não temos vantagem contra Deus e sobre Deus, aí sim a gente começa a viver bem. A nossa posição é posição de servo. A nossa posição perante Deus, isso é, se nós quisermos sermos pessoas abençoadas, sim Senhor, meu Deus, meu Senhor, o que
o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero submeter os meus negócios ao Senhor, sua magnitude. Eu submeto a minha família ao Senhor. Eu submeto a educação dos meus filhos ao Senhor. Eu submeto o meu casamento ao Senhor. Aí sim, você começa a se aproximar de Deus. Não dá para se aproximar de Deus com o nariz empinado. Não dá para se aproximar de Deus com a soberba. Não dá. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber que você tem muito mais a agradecer do que pedir a Deus. Todos nós. Por isso Deus, Ele é onipotente. Acompanhe comigo o versículo 1 e 2 no texto em questão, aqui de Jó 42. Olha só. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está falando. Agora olha 2, olha. Bem sei que é 1. Então respondeu Jó ao Senhor. 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui aconteceu uma coisa simplesmente extraordinária. Quando Jó diz que bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ele estava dizendo assim, ó, Iada, Iacol, Mesmeri e baptizar. Iada, Iacol, Mesmeri, baptizar. Essa frase em hebraico. Você sabe o que significa? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu aprendi, percebi e tenho experiência de vida que o Senhor pode fazer qualquer coisa e nada que o Senhor quiser fazer pode ser cortado. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, quando ele fala com Deus, ele diz: Senhor, eu sei que tudo pode e nada que o Senhor quiser fazer pode ser impedido. Sabe uma outra coisa interessante, meus irmãos? Que a palavra aqui, baptizar, não é de batismo, e sim de cortar e de impedir. Ele está dizendo o seguinte: que o que Deus faz é impossível de alguém conseguir interferir. E Jó, de forma poética, ele expressou uma das grandes verdades bíblicas: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, ele tinha certeza, ele sabia que quando Deus operava, não havia ninguém que pudesse interromper. Sabe o que ele estava querendo dizer? É que se Satanás, se o diabo tentar pegar você, você pode correr para Deus, porque Deus é mais forte do que Satanás. Agora, se Deus resolver executar juízo, você não tem condição de suportar qualquer coisa que acontecer na sua vida, e você falar com Deus, Deus, ele toma você pelas mãos e te guia. Então nós devemos estarmos nas mãos de Deus. Nós não podemos cair na mão de Deus. Teve algumas pessoas que caíram na mão de Deus e tentaram medir força com Deus. Se afastaram de Deus e acharam que poderiam competir com o Senhor. Acharam que poderiam brigar com Deus. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão. Olha que coisa interessante aqui. Abre a sua Bíblia aí. Em Jonas, capítulo 1. Olha só que coisa interessante. Olha um exemplo de alguém que tentou medir forças com Deus. Olha o exemplo aqui de alguém que tentou frustrar os planos de Deus. Se ele tivesse lido o livro de Jó, se ele soubesse que não havia nada que ele pudesse fazer para que os planos de Deus fossem interrompidos. Então, você vai ver aí no livro do profeta Jonas uma coisa interessante. Deus, ele dá uma ordem para Jonas, e Jonas simplesmente
que pode desobedecer a Deus. E eu vou lendo esses textos, tudo bem que não é o caso, mas eu vou lendo esses textos igual esse que nós vamos ler agora aqui, e eu começo a me perguntar, poxa vida, o que Deus faz está feito. O que Deus tiver de planejamento, Ele vai executar. Eu, Antônio Carlos Nascimento, eu me perguntaria, onde é que está o livre-arbítrio, já que grande parte das pessoas acreditam nisso? Não vamos brigar por causa disso não, mas tem uns textos na Bíblia que realmente põem a gente para pensar. Olha só, o capítulo 1 de Jonas, do 1 ao 3 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Deus falou, Jonas, através do profeta Amitai, Jonas, seguinte, vai para Nínive. E sabe o que Jonas fez? Tentou medir força com Deus, e falou, o quê? Não vou lá nada. E Jonas vai, pega um navio, pega uma condução, que vai para o lado oposto do que Deus havia mandado ele. Agora, olha agora o capítulo 3, de 1 a 4, aí de Jonas. Ele diz assim, o capítulo 3, de 1 a 4. Olha que coisa interessante. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi para onde? Para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Se você ler o livro todo, você vai ver que Deus tinha um plano para resgatar Nínive. Deus tinha um plano para trazer conversão ao povo da cidade. E Jonas achou que poderia frustrar os planos de Deus. Deus poderia pegar outra pessoa? Poderia, claro que poderia. Mas Deus determinou que Jonas, que seria o vaso usado para resgatar os ninivitas. O que eu quero dizer é que não tem como brigar com Deus, não tem como fugir de Deus. Se Deus te trouxe para o ministério, cumpra isso de forma cabal, de forma excelente. Se um dia você já foi despertado para ser um ministro na casa de Deus, ou diácono, ou presbítero, evangelista, músico, líder, não importa. Se um dia Deus te despertou, não adianta fugir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe outra coisa interessante, meus irmãos? Porque a gente não pode medir força com Deus, porque Deus é mais forte do que nós. É simples assim, meus irmãos. Não dá para poder fazer isso, não. Se medir força com Deus, você vai perder. Não tem condições de medir forças com o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender qual é a nossa posição diante de Deus. Sabe uma outra pessoa que tentou medir força com Deus e achou que podia vencer, e achou que ele era o cara? Eu acho que esse cidadão aqui até conhecia a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas Deus quebrou ele no meio. Olha aqui, abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9.
Não brinca com Deus, não. Você pode brincar de tudo, mas não brinca de ser crente, não. Ou você é lavado e remido no sangue do Senhor, ou você serve a Deus do jeito que Ele deseja ser servido, ou você serve a Deus de jeito nenhum. Olha que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha que rapazinho folgado esse aqui, ó. E ele tinha aí uma boa posição. Ó, capítulo 9, a partir do verso 5. Pega aí o verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Se você pega uma tradução da revista de Almeida, corrigida e anotada, o versículo 5 dá uma ideia melhor para a gente do que aconteceu. Se você tiver uma revista corrigida e atualizada, o versículo 5, você vai ler assim, ó. E ele disse: quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os arguilhões. Duras para ti recalcitrar contra os arguilhões. E sabe o que aconteceu aqui? Paulo, ele era extremamente zeloso da lei, e ele pediu, se você ler o capítulo todo, ele vai ver que ele pede uma carta, uma autorização para perseguir os crentes, para perseguir a igreja. E você sabe o que Jesus fala para ele? Isso é fantástico. Jesus diz assim para ele, olha, versículo 2, Tiago capítulo 9. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Ou seja, ele pediu uma autorização, um mandado de prisão para os crentes, para a igreja. Sinagoga aqui a gente pode interpretar como igreja. E aí, quando ele estava seguindo, no versículo 3, ele diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pensa como é que ficou a cabeça desse menino, desse soldado. Ele pediu na cabeça dele, ele perseguiu os crentes. Você sabe o que nós podemos aprender com esse texto? É que Deus era grande na vida desses irmãos. Por isso Jesus interferiu e disse: você não persegue eles, você me persegue. Sabe por quê? Porque são meus filhos, são os meus servos. É um povo que se aproxima de mim, então eu sou grande na vida deles. Então Paulo achou que podia brigar contra Deus, e a tradução da revista corrigida, dizendo: duras para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ou seja, ele diz assim: olha, rapaz, é dureza para você disputar com Deus, hein? E vou te dar uma notícia: você não vai vencer. Então não adianta medir força com Deus, não, meu irmão. Ora, coloca diante de Deus e fala: Senhor, as minhas forças não são suficientes. Toma nas tuas mãos, ora e espera, coloca diante do Senhor. Nesta semana eu tive uma experiência que eu precisava resolver uma situação, e eu fui orar ao Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia, não tem nada que eu possa fazer. E imediatamente
Passou um tempo ou outro, Deus foi lá e mandou a resposta, e eu consegui me livrar da situação que eu precisava. Porque Deus é Deus que faz isso. Então você tem que acreditar. Você tem que orar. Antônio Carlos, eu estou orando muito tempo. Ora mais um pouquinho. Enquanto você estiver vivo, você vai orando. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários exemplos de homens e também mulheres perseverantes em seus alvos, em seus objetivos. Então o tamanho de Deus só é grande se você se aproxima dele. Se você não se aproxima dele, quem fica grande são os seus problemas, são as tribulações, e elas estão aí. Então não dá para brigar com Deus, não dá para fazer pirraça com Deus. Não, meus irmãos, Deus é soberano. 2, olha que coisa interessante que vai acontecer aqui, meus irmãos, ó. Você olha para o texto, ó. Ninguém fala de Deus sem conhecê-lo, nem dos seus maravilhosos feitos. A gente não pode dar nenhum testemunho, nem falar nada sobre algo que a gente não sabe, que nós não temos conhecimento. Quando você for discursar acerca de um assunto que você não domina esse assunto, o que você tem que fazer? Não dá para você fazer afirmações, porque você não se apropriou, deixe saber. Então você tem que perguntar, e o texto vai ensinar isso para a gente. Olha o que acontece aqui em determinados momentos da vida de Jó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Acompanhe comigo o versículo 3 e 4, lá do texto em questão, que é de Jó 42. Amém? Jó 42, versículo 3 e 4 diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. A situação de Jó estava tão complicada que, em um determinado momento da vida dele, ele começa a falar coisas que não se aproveitariam. Ele começa a tentar ensinar coisas das quais eles não tinham conhecimento. E aí, daqui a pouco, quando ele percebe que ele está falando bobeira, quando ele percebe que a sua alocução, o seu discurso, a sua prédica, não tem nenhum nível de sabedoria, até porque ele também não sabe o que ele está falando, ele cai em si e diz: olha, gente, eu falei coisa que eu não sabia, eu falei coisa que era muito maravilhosa, mas agora é o seguinte, agora eu vou perguntar. E aí o texto do versículo 4 vai dizer o seguinte, ó: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então, em alguns momentos, nós nos metemos a falar coisas das quais a gente não conhece. E alguém chega para você e fala uma coisa ou fala outra, e você toma aquilo por verdade, sem apurar os fatos, sem conhecer de fato o que aconteceu. E por isso, essas atitudes nos distanciam de Deus. Todas as vezes em que você for emitir um julgamento, um juízo sobre um determinado assunto, ou até mesmo sobre uma pessoa, você precisa primeiro apurar os fatos. Se você nunca me viu e alguém falar para você: Antônio Carlos é barrigudo, e aí você diz o seguinte: ué, mas eu nunca vi ele. Não, então você me conheça primeiro. Ah, não é verdade, Antônio Carlos, a barriga, a circunferência abdominal dele é grande. Mas você não pode chegar e falar isso sem saber e sair dizendo: olha, tem um pastor ali que ele realmente é barrigudo. Não, mas você conhece o pastor? Não, nunca vi, não.
Sabe por quê? Está falando de coisas que você não conhece. Por isso que a gente sofre. Por isso que nós temos problemas. Você diz e vai olhar e vai dizer: olha, o Antônio Carlos tem uma série de problemas, mas você não me conhece ainda, como é que você pode falar? Por isso que nós temos problemas dos maiores possíveis, porque temos a língua grande demais. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê lá na Bíblia. Se não me fala a memória, Tiago que diz que a língua é um órgão pequeno e acaba incendiando um bosque. É assim, um falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e daqui a pouco está um inferno causado pela língua. Não, meu irmão, faça como já, olha, eu falei um negócio que eu não sabia, mas agora eu não falo mais. Agora o que eu vou fazer? Eu pergunto, e o Senhor me responde, e o Senhor me ensina. É necessário conhecer mais a Deus. Só dá para conhecer mais a Deus se você se aproximar dele. E quando você se aproxima de Deus, você não vai saber nada de Deus. Outra coisa interessante que acontece nesse texto, e isso é uma coisa extraordinária. Abre agora a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 22. Tinha um monte de gente na Bíblia, meus irmãos, que fazia coisas sem saber o que estava fazendo. Essa mulher aqui, por exemplo, tomava umas atitudes, mas não tinha ideia do que ela fazia. Olha aqui o livro do Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 22. Esse texto é um texto muito conhecido. Amém? Amém. João capítulo 4, verso 22, ele vai dizer assim: olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso aqui foi o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E em algum momento ali a mulher samaritana começa a tentar dar uma aula para Jesus de uma coisa que ela não entendia, não sabia, como diz a minha mãe, Dona Vitória, não entendia patativa nenhuma. E aí Jesus vai falar para ela assim: ó, seguinte, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Então está cheio de gente na Bíblia que tomou atitude sem conhecimento de causa. Cheio de pessoas aqui neste livro sagrado que falaram de coisas que não dominavam. E todas as vezes que você enveredar por esse caminho de falar coisas que você não tem certeza, de tomar atitude com base de coisas desconhecidas, você vai sofrer na cara. E estará cada vez mais distanciando de Deus. 3. Volta a sua Bíblia no texto em questão. Precisamos de experiência com Deus. Sair da teoria e entrar na prática. Todos nós precisamos de ter experiências com Deus. E precisamos buscar isso. Olha que coisa interessante que vai acontecer com Jó. Ele tem aqui algumas fases. Primeiro, o seguinte: ele reconhece a magnitude de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, no versículo 1, no versículo 2, a ponto de dizer que sabe que tudo que Deus planejar, não pode ser impedido. Então ele reconhece isso. Aí a partir do 3 aqui, ele foge um pouco, começa a falar coisa que dá na cabeça dele, começa a falar de coisas que ele não sabe, começa a tentar entender coisas que ele não aprendeu. E a partir do versículo 5, nós temos uma ideia aqui que parece que ele começa a cair em si. Parece que ele consegue entender que ele precisa se aproximar um pouco mais de Deus para que Deus cresça na vida dele. Acompanhe comigo aí o versículo 5 e o versículo 6. Olha aqui, ó, no texto de Jó 42. Eu te conhecia só
de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó dá uma aula para a gente aqui na Bíblia de prática, de experiência. Ele diz: olha, eu te conhecia porque falavam, mas agora eu te conheço por experiência, então por isso eu sou abominável, eu sou uma vergonha, tenha misericórdia da minha vida. Jó entendeu o seu lugar. Jó entendeu o seu lugar. Jó entendeu o que ele era. Jó sabia que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso e que ele deveria reconhecer a sua soberania e a sua magnitude. Se você terminar de ler o texto, agora olha lá o versículo 16, no capítulo 42. Olha só o que acontece. Quando a gente reconhece que Deus é soberano, que Deus é grande, e quando nós nos aproximamos de Deus, olha o que vai acontecer. Capítulo 42, versículo 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Ele viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e fartos de dias. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário buscar uma experiência viva com o Senhor Deus. E para você, para nós termos experiências vivas com Deus, nós precisamos nos consagrarmos. Precisamos buscar cada vez mais santidade, ler a Bíblia, orar, vida de jejum, vida de comprometimento genuíno com Deus. Aí Deus vai crescer na sua vida. Aí Deus vai ser grande. Aí você vai olhar e vai entender: eu não consigo mensurar o tamanho de Deus. Sabe por quê? Porque você está próximo. É como se você tivesse... Você olha para um transatlântico, um navio desse que as pessoas fazem um cruzeiro. Aí você olha para ele lá no mar, lá com de repente 1 quilômetro de distância. E quando ele está atracado, aí você olha lá dentro, parece uma cidade. É mais ou menos essa ideia. Quanto mais próximo você estiver de Deus, maior Deus será na sua vida. Quanto mais distante você estiver de Deus, maior serão os seus problemas. E quem faz isso é o pecado. Então, meu irmão, o tamanho de Deus depende da distância em que você estiver dele. Se você estiver próximo dele, ele é grande, é imensurável. Se estiver longe de Deus, quem será grande serão os teus problemas, as turbulências, as assolações e tudo de ruim que não presta virá sobre a sua vida se você estiver longe de Deus. Isso não é para te ameaçar, não. Sabe por quê? Porque isso é automático. Nós não temos doutrina do purgatório, onde você passa um tempo pagando seus pecados para purificar. Não, meus irmãos, só tem 2 caminhos: ou é o céu, o gozo eterno, ou é o inferno. Alguém que vai dizer que o inferno é aqui? Não, não é, o inferno é aqui não. Aqui é cruzeiro, aqui é Vila Juvenal. Não é o inferno não. Tem muita gente enganada com Deus. A referência que a Bíblia dá de inferno é um lugar de tormento com completa ausência de Deus. Esse é o inferno. Então, meus irmãos, vamos nos aproximarmos de Deus, para que Deus possa crescer cada vez mais nas nossas vidas. Concluindo, de acordo com o que nós aproximarmos de Deus, mais Ele vai crescer em nossas vidas. Então, meu irmão, se aproxime de Deus. Procure buscar a presença do Senhor. Procure se voltar cada vez mais com as coisas ligadas a Deus.
Procure se envolver com aquilo que é ligado a Deus. Procurem ouvir bons louvores. Louvor que exalta o nome de Deus. Louvor que agrada a Deus. Quer convidar a igreja a se colocar de pé? Enquanto o ministério de louvor vai entoar um cântico aqui, curva a sua cabeça. Hoje é um dia muito feliz para a gente, para nós, porque hoje nós vamos apresentar a Valentina aqui para o Senhor, filha do irmão Richard e da Rita, a neta dos diáconos Jaciara e Luiz Carlos. Então é um dia muito feliz. Então estou muito feliz com esse dia de hoje. Curva a sua cabeça aí e fala com o Espírito Santo. Como é que tem sido o tamanho de Deus na sua vida? Pede o Espírito Santo para lembrar você se você está próximo ou está distante de Deus. Curva a sua cabeça aí. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes todo pecado, mas todo com teu amor. Sendo pois teu filho, vem me dar amor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de onde dependo, mas conto com teu amor. Sendo pois teu filho, vem me dar amor. Aleluia! Que bom é tua vida em minha vida. Alegre tua vida em minha vida. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esquenta sua mão assim, ó. Vamos adorar o Senhor. Antes eu te conhecia. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar.
Me alegro em tua vida, em minha vida. Me alegro em tua vida, em minha vida.